Fase intraoperatória. Intraoperatório, como demonstrado no trecho do vídeo anterior, este período começa com o recebimento do paciente no centro cirúrgico. Mas antes, devemos falar um pouco sobre a estrutura física do centro cirúrgico. O centro cirúrgico foi projetado para minimizar a disseminação de organismos infecciosos e permitir um fluxo suave dos pacientes. Sendo assim, é um ambiente controlado. O centro cirúrgico é dividido em 3 áreas distintas: não restrita, semi-restrita e restrita. A área não restrita, nela pessoas vestidas com roupas comuns podem transitar. É normalmente o local de entrada dos pacientes, de funcionários, por exemplo, vestiário. A área semi-restrita inclui salas de suporte e corredores, com acesso exclusivo ao pessoal autorizado. Toda equipe que circular pela área semi-restrita deve utilizar vestuário cirúrgico específico. A área restrita, além do vestuário exigido, na área semi-restrita, é necessário a utilização de máscaras e gorro. Esta área pode abranger, além das salas cirúrgicas, espaços para degermação das mãos e sala para guarda de material esterilizado. Os profissionais de enfermagem devem realizar alguns procedimentos nesta fase, como assegurar a integridade física do paciente, verificar materiais, aparelhos ou solicitações especiais que possa existir, prevenir contaminação e infecção cirúrgica, testar o funcionamento de aparelhos, verificando suas perfeitas condições de uso, bem como revisar o material esterilizado e verificar a quantidade suficiente para a cirurgia. Verificar junto ao anestesista a necessidade de material para o carrinho da anestesia. Preparar bandeja de asepsia, dispor de pacotes de aventais, campos e luvas em local acessível. Identificar o paciente, checando a pulseira de identificação e conferindo os dados com quem o transportou. Verificar toda a documentação, se está tudo correto, se tem o documento de consentimento da cirurgia e também se o paciente não é alérgico. Controlar a pressão arterial pelo monitor. Ajustar o foco de luz, quando solicitado, observar gotejamento de soros e sangue, líquidos drenados. Controlar a quantidade de compressas cirúrgicas e gases, a fim de evitar o esquecimento acidental dos mesmos dentro do paciente. O paciente pode apresentar hipotermia, devido à baixa temperatura da sala, administração de líquidos gelados, feridas ou cavidades abertas e diminuição da atividade muscular. Para corrigir, devemos administrar soluções mornas e trocar os campos molhados por outros secos, já que estes promovem a perda do calor. Devemos avaliar a perda sanguínea e de líquidos pelas sondas e do sangue aspirado no frasco do aspirador, sempre notificando o profissional médico para que este avalie a necessidade de reposição ou não do volume drenado. Fase pós-operatória. A fase pós-operatória é a fase após a cirurgia. Ela inicia-se a partir da saída do paciente da sala de cirurgia e dura até a sua total recuperação. Antes de aprofundarmos no que o profissional de enfermagem realiza nessa fase, devemos falar um pouco sobre os períodos do pós-operatório, que são divididos em 3: pós-operatório imediato, que é o período de até 24 horas posteriores à cirurgia; pós-operatório imediato, que é o período após as 24 horas da cirurgia e até 7 dias depois, e o período pós-operatório tardio, que compreende o período representado do 8º dia pós-cirúrgico até a alta clínica referente a procedimento. Logo após sair da cirurgia, o paciente é levado à sala de recuperação pós-anestésica, a SRPA, que é uma sala destinada ao atendimento intensivo ao paciente, no período que vai desde a sua saída da sala de cirurgia até a recuperação da consciência, eliminação de anestésico e estabilização dos sinais vitais. Esta sala serve para prevenir e detectar precocemente alguma possível complicação pós-anestésicas e pós-cirúrgicas. Localiza-se adjacente às salas de cirurgia. Existem 2 fases. A fase 1 compreende a recuperação imediata, onde é fornecido cuidado intensivo, fazendo a monitorização a cada 15 minutos. Na fase 2, é reservada para pacientes que precisam de observação com menor frequência. Nesta fase que o paciente é preparado para a alta, podendo ficar de 4 até 6 horas. As ações de enfermagem consistem em admitir o paciente e realizar monitoramento constante,
realizando anotações de sinais vitais, níveis de saturação de oxigênio, frequência regular do pulso, profundidade e natureza da respiração, coloração da pele, nível de consciência. O profissional enfermeiro deve manter uma via aérea permeável do paciente, a fim de evitar hipoxemia, que é baixos níveis de oxigênio no sangue, e a hipercapnia que ocorre quando a ventilação alveolar cai ou não consegue se elevar adequadamente em resposta a uma produção aumentada de dióxido de carbono. Os serviços de enfermagem no pós-cirúrgico contribuem para uma recuperação mais tranquila do paciente. Eles são cruciais para evitar complicações. Todo o procedimento cirúrgico pode ocasionar alteração da homeostase do organismo. Isso quer dizer que pode afetar o equilíbrio do corpo humano. Tudo que fizer o organismo reagir diferente do habitual se enquadra nessa alteração. O equilíbrio hidroeletrolítico também é afetado durante uma cirurgia, o que representa desregular a proporção de líquidos e eletrólitos no corpo. Também é possível alterar os sinais vitais e a temperatura do corpo, o que torna os cuidados de enfermagem no pós-cirúrgico cruciais para uma boa recuperação do paciente. A administração de fármacos no pós-operatório é de suma importância para que o paciente possa ter uma excelente recuperação, evitando assim possíveis complicações pós-cirúrgicas. O profissional de enfermagem está apto para controlar a administração dos medicamentos, sempre atento aos horários e dosagens. O processo de enfermagem nessa fase está voltado para o restabelecimento do equilíbrio fisiológico para o alívio de algias e a prevenção de complicações. O enfermeiro deve ter um olhar crítico em referência aos cuidados com o curativo, observar se o mesmo não está muito apertado, ou provocando edema no local, ou se está frouxo demais e se desprendendo da pele, se está sujo com sangue, o que indica que está sangrando ou com hemorragia. Tudo dependerá de seu olhar crítico e minucioso, no que vai levar a você, enfermeiro, a solicitar uma avaliação médica ou refazer o curativo. Podem ocorrer frequentemente algumas anormalidades no pós-operatório, que são alterações nos sinais vitais, alterações neurológicas como algias, sonolência, soluços, complicações pulmonares, complicações urinárias, complicações gastrointestinais como náuseas, êmeses, constipação, complicações vasculares, pois por passar muito tempo sem movimentar-se direito corre o risco de ter tromboses, isso sem falar nas úlceras por pressão. A visita pós-operatória consiste em um enfermeiro que irá realizar a avaliação pós-operatório, considerando o nível de consciência e as condições do paciente em responder às perguntas. O que é avaliado? Condições gerais do paciente, a incisão cirúrgica, alterações de sistemas, percepção do paciente sobre a visita pré e assistência no transoperatório. Todos os dados obtidos devem ser registrados no prontuário do paciente mediante preenchimento completo e anexo da ficha do paciente. Como demonstrado no vídeo anterior, a equipe de enfermagem realiza a transferência da maca para o leito, promovendo conforto e aquecimento, orientando ao mesmo para que se mantenha com o decúbito elevado, administrando hidratação venosa e medicamentos conforme a prescrição médica, iniciando dieta conforme prescrição médica. Estimular movimentação ativa no leito e deambulação precoce, se for o caso, dependendo da cirurgia realizada. Realizar orientações pós-operatórias adicionais que forem necessárias. Seguir registrando todos os passos da SAI através do processo de enfermagem, nos formulários existentes do local onde trabalha. Nesse sentido, o enfermeiro verifica continuamente as condições clínicas do paciente, através da realização da visita no leito. A entrevista contempla a coleta de dados subjetivos e objetivos com a realização do exame físico, devendo comunicar aos médicos plantonistas intercorrências e alterações importantes. Conclusão. O centro cirúrgico é uma unidade dentro do hospital composta por várias áreas interligadas entre si, a fim de proporcionar ótimas condições para a realização do ato cirúrgico, com o objetivo de proporcionar cuidados ao paciente. Buscar a recuperação ou melhora do paciente por meio da intervenção cirúrgica. O enfermeiro, ele deve oferecer segurança e bem-estar ao paciente, com a finalidade de assistir integralmente e eficientemente ao paciente
tanto no pré quanto no pós-operatório, visando a identificação e satisfação das necessidades e de seus problemas.